Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma da série Direito em 20 Minutos. E hoje a gente vai trazer um tema de direito penal, que é o princípio da insignificância, que é um dos temas de mais controvérsia jurisprudencial a respeito aí da sua aplicação ou não aplicação. Então fica com a gente aí até o final desse vídeo para você entender sobre o princípio da insignificância e principalmente acompanhar as jurisprudências dos tribunais superiores, STJ e STF, para você poder conseguir vencer aí todas as provas de concurso que você for fazer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 13 anos. Nós temos uma mentoria específica para o concurso de delegado de polícia, independente do estado, e eu sou de fato um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso proporciona. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Deixe o seu like se fizer sentido, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, seja referente a esses conteúdos técnicos que a gente traz, seja referente aos conteúdos motivacionais ou mesmo conteúdos informativos a respeito dos concursos públicos, principalmente para a área de segurança pública, voltado também para a área, para o cargo de delegado de polícia, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre o princípio da insignificância. Nós vamos ver que existe uma discussão jurisprudencial muito grande, já no STJ, STF, a respeito da sua aplicação ou não. E muitas das vezes não há um consenso entre os próprios tribunais superiores e muitas vezes, ora, determinado argumento é utilizado para se afastar a aplicação desse princípio, ora, esse argumento é utilizado para justificar a sua incidência. Ninguém falou que a vida de estudo para concurso público seria fácil, então você, candidato, principalmente aí dos concursos de delegado, que você precisa demonstrar um domínio da jurisprudência, principalmente a jurisprudência atual, você precisa ficar atento aí a esse conteúdo, atento aí a essas decisões. Então vamos passar aqui para a nossa aula, princípio da insignificância. Quando a gente fala de princípio da insignificância, a primeira coisa que a gente tem que falar é a respeito do princípio da intervenção mínima. Muitos afirmam que o princípio da intervenção mínima seria, um sobreprincípio, enquanto que a subsidiariedade, a fragmentariedade seriam subprincípios, ou alguns entendem também como corolários. Quando a gente fala de intervenção mínima, eu gosto muito do conceito trazido pelo professor Rogério Sanches, que ele fala o seguinte: "O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que a sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, e seria então o caráter subsidiário, observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado". E aí então seria o caráter, fragmentário. Então lá, pessoal, o direito penal é como se ele só pudesse intervir na resolução daquele caso concreto, quando todos os outros ramos do direito fossem insuficientes. Então, se você tem a possibilidade de resolver aquela questão no âmbito civil, no âmbito administrativo, a ideia é que o direito penal não iria intervir. Esse seria o caráter subsidiário. O professor Rogério Sanches, nas suas aulas, daquela forma irreverente que ele fala, que ele fala o seguinte: é como se houvesse o direito penal e lá na sala da justiça tivessem lá o direito penal e vários outros ramos do direito. E aí, quando o direito civil não desse conta de resolver aquele problema, o direito administrativo não desse conta de resolver aquele problema, aí então eles ligariam ali para o direito penal desceria e resolveria. A ideia é mais ou menos essa, principalmente quando a gente fala desse caráter subsidiário. No caráter fragmentário, a ideia que você deve ter é a seguinte: olha, no ordenamento jurídico existe uma série de bens jurídicos que merecem proteção, mas nem todos bens jurídicos merecem a mesma proteção. Uns seriam de maior valor, né, maior importância, e aí então demandariam uma proteção mais eficiente, uma proteção mais incisiva. E aí então é onde se faria jus à intervenção por meio do direito penal. Então a ideia é basicamente essa, esse caráter fragmentário. Muitos entendem a subsidiariedade e a fragmentariedade como subprincípios ou mesmo corolários do princípio da intervenção mínima. Mas fato é que quando a gente analisa o princípio da insignificância, a gente faz como um desdobramento
do princípio da fragmentariedade, porque aquele bem jurídico não só deve ser afetado, mas deve ser afetado de maneira relevante para que se faça, então, a incidência por parte do direito penal. Quando a gente fala de princípio da insignificância, a primeira coisa a gente tem que fazer a distinção entre bagatela própria e bagatela imprópria. Por quê? A bagatela própria seria, de fato, a incidência do princípio da insignificância. Então, muitos falam em princípio bagatelar ou princípio da bagatela própria, né? Agora, a bagatela imprópria seria aqueles casos de perdão judicial. Seria aqueles casos em que efetivamente haveria o crime, mas a pena, a consequência da prática daquele crime se tornaria desnecessária naquele caso específico. A doutrina traz muito aquele exemplo do homicídio culposo, daquele pai que estava dando ré no carro, não percebeu a presença ali do seu filho que estava embaixo do carro de 2 anos buscando um brinquedo, passa em cima daquela criança ali, e ela naquele caso vem a óbito. Então nesse caso específico houve um crime, no caso um homicídio culposo, né, mas nesse caso específico aquele pai passou por um sabor tão grande, já sofreu todas as consequências que a vida poderia lhe trazer, que seria despicienda, que seria desnecessária a aplicação daquela sanção para aquele pai em específico. Agora, quando a gente fala em tipicidade penal, a gente tem que pensar o seguinte: a doutrina tradicional apontava a a mera análise formal quanto à tipicidade. Então, se aquele fato se adequava àquela norma, então teríamos ali uma tipicidade. Passaria-se então a análise de outros aspectos do crime. Aquele primeiro ponto, fato típico, estaria preenchido e aí se analisaria a antijuridicidade ou não. Agora, a doutrina mais moderna, ela faz uma distinção da tipicidade. Alguns fazem distinção simplesmente em tipicidade material e tipicidade formal, mas tem uma certa preponderância por parte da doutrina a adoção da teoria da tipicidade conglobante, que foi inclusive trazida por Eugênio Zaffaroni. E o que que é a ideia dessa tipicidade conglobante? Olha só, a tipicidade ela seria subdividida em tipicidade formal e tipicidade conglobante. A tipicidade formal seria aquela ideia tradicional ali da doutrina tradicional, de simplesmente você fazer a subsunção do fato à norma. Então, no caso do furto, furtar subtrair eh, coisa alheia própria. Então, houve a subsunção do fato à norma, nós falaríamos então em tipicidade formal. Agora, a tipicidade conglobante, ela seria subdividida também em tipicidade material e a antinormatividade. E o que é esse ponto específico? Olha só, quando a gente fala em tipicidade material, a gente quer saber se aquela conduta feriu de forma relevante aquele bem jurídico. Então não basta você simplesmente amoldar o fato àquela norma. No caso do furto, que a gente trouxe como exemplo, não bastaria a subtração para si ou para outrem de bem alheio. Por quê? Deveria haver uma relevante lesão. Se você subtrai um computador, você está ali lesando significativamente a propriedade daquele indivíduo. Agora, se você subtrai a tampa de uma caneta Bic, não há uma afronta àquele patrimônio, não há uma afronta ali àquele direito de propriedade. Então, ainda que haja uma subsunção do fato à norma, ou seja, uma tipicidade formal, não há uma relevante lesão àquele bem jurídico, então não poderíamos falar em tipicidade material. Agora, o que seria a antinormatividade? A antinormatividade é o seguinte, olha, seria um contrassenso, e nas palavras do próprio, professor Zaffaroni, seria um contrassenso nós considerarmos como um fato típico, um elemento, um fato que há uma determinação legal para aquela prática ou o ordenamento jurídico fomente aquela prática. Então o que a gente deve pensar, um exemplo clássico, é do oficial de justiça, por exemplo, que vai realizar uma penhora, ou do policial, vamos trazer para o nosso meio aqui. O policial que vai cumprir um mandado de busca e apreensão e se vê obrigado ali a vencer aquela barreira física e destruir uma porta que estava impedindo a entrada. Então percebam que houve de fato um dano ao patrimônio, aliás, ao patrimônio privado, que seria ali, no caso, a porta. Agora, o professor fala o seguinte: olha, é um contrassenso a gente eliminar essa conduta
do policial, né, essa caracterização como crime do policial, apenas no segundo substrato do crime. Lembra, o crime no conceito analítico, ele é composto por fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então, seria um contrassenso a gente eliminar apenas nesse segundo momento, ali a pretexto de um exercício regular do direito. A gente tem que trazer essa eliminação para um primeiro momento. Então, não há que se falar sequer em fato típico, porque não, nesse caso específico, o ordenamento impunha, ou pelo menos fomentava a prática daquela conduta. O policial chegar e arrebentar aquela porta para cumprir aquele mandado de busca. Então, a ideia é que a gente vai trazer para um primeiro momento, ali, para análise do fato típico. Então perceba que quando a gente vai analisar essa tipicidade, a gente tem que ver se aquele comportamento, se aquela ação está sendo imposta ou está sendo fomentada pelo ordenamento jurídico. Se está sendo imposta ou pelo menos fomentada, a gente não pode falar em antinormatividade, consequentemente a gente não pode falar em tipicidade conglobante e consequentemente a gente não pode falar em tipicidade. E não havendo tipicidade, exclui-se o fato típico e por consequência exclui o crime. Perfeito? Entenderam esse raciocínio? Então vamos seguindo aqui na nossa aula. Quando a gente fala em aplicação ou não do princípio da insignificância, fato é que já há um certo consenso na jurisprudência, principalmente na jurisprudência do STJ, STF, quanto à presença, à necessidade da presença desses requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância. Então, segundo os tribunais superiores, para haver esse reconhecimento, nós precisamos estar diante de uma mínima ofensividade da conduta. A conduta deve ser minimamente ofensiva. Devemos estar diante de nenhuma periculosidade social da ação. Aquela conduta específica não deve trazer um perigo ali para a sociedade. Deve haver um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, uma inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Existem doutrinadores que criticam esses requisitos. Eles falam que tudo quer dizer a mesma coisa. Se você está falando de uma mínima ofensividade da conduta, consequentemente não há uma periculosidade da ação e, por consequência, há um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, claro, analisando uma inexpressividade da lesão do bem jurídico. Mas fato é que STJ e STF sempre, em suas ponderações, trazem esses requisitos e vocês, claro, precisam ficar atentos. Agora a gente vai adentrar na análise jurisprudencial desse princípio, o princípio da insignificância. E nós vamos ver que há, de certa forma, uma oscilação na aplicação ou não, e aí a gente precisa ficar atento aí a essas hipóteses. Primeiro ponto que a gente precisa analisar é quando a gente vai poder, principalmente naqueles delitos patrimoniais, quando a gente vai poder reconhecer a aplicação do princípio da insignificância. Então o STJ trouxe aqui já de certa forma sedimentada nesse entendimento, o seguinte, olha, no tocante à inexpressividade da lesão jurídica provocada, esta Corte Superior firmou o entendimento segundo o qual, para fins de incidência do princípio da bagatela, que seria o princípio da insignificância, o valor que se atribui, mediante avaliação, à coisa furtada não pode ser superior a 10% do valor correspondente ao salário mínimo vigente à época do fato apresentado como delituoso. Então percebam que o STJ, ele definiu, de certa forma, um critério objetivo de 10% do valor do salário mínimo vigente à época para o reconhecimento ou não do princípio da insignificância. Então, se houve, por exemplo, uma subtração de determinados bens que não perfazem o valor mínimo de 10% do salário mínimo, aí a gente poderia reconhecer o princípio da insignificância. Passou esse limite, passou esse valor, aí a gente já não poderia reconhecer. A ideia é mais ou menos essa, beleza? Agora, fato é que quando a gente pensa na possibilidade ou não de aplicação desse princípio, existem alguns consensos. Quando o crime envolve violência ou grave ameaça, há um consenso jurisprudencial de que não se permite a aplicação desse princípio. Então, no crime de roubo, por exemplo, em que se utiliza da violência, que se utiliza da grave ameaça, não haveria que se falar da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Da mesma forma, o crime de tráfico de drogas. Caracterizado o tráfico de drogas, né, caracterizado o tráfico, a reduzida quantidade daquela substância não seria apta
a trazer a aplicação à incidência do princípio da insignificância. Com relação ao crime de tráfico, a gente tem que fazer uma ponderação. Por quê? Eu sei que recentemente nós tivemos aí um posicionamento do próprio STF trazendo a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal até um determinado limite, 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. Agora, o interessante notar é que o STJ falou o seguinte, o STF, desculpa, falou o seguinte: olha, existe uma presunção relativa de que, havendo uma posse até esse limite, né, 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, há uma presunção relativa de que se trata de substância para consumo pessoal, mas que em maneira alguma vai descaracterizar o tráfico se você trouxer para análise outros elementos. Então, por exemplo, ainda que você apreenda uma quantidade inferior a 40 gramas, mas existe todo um contexto investigatório apontando pela prática do tráfico, existe apreensão de outros bens, a exemplo de balança de precisão, a exemplo de objetos para o fracionamento, para o acondicionamento, para embalagem ali, para embalagem individual, para comércio, enfim. Aí, nesse caso específico, ainda que seja inferior àquele limite, poderia ser caracterizado o tráfico. Então, quando a gente pega aqui que, ainda que forem apreendidos ali uma quantidade menor que 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, mesmo aqui nós não poderíamos falar na aplicação do princípio da insignificância, beleza? E, por fim, o STJ, inclusive em entendimento sumulado, afasta a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ou mesmo contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, nesse caso também está afastado a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. Agora, alguns questionamentos. A reincidência impede a aplicação do princípio? A situação da vítima influencia o reconhecimento? É possível aplicação nos crimes de contrabando e descaminho? É possível a aplicação ao crime de posse de munição desacompanhada de arma de fogo? E aí a gente tem uma vasta gama de jurisprudência para responder esses questionamentos. Primeiro ponto específico seria sobre a possibilidade ou não, né, do reconhecimento quando a gente trata de furto qualificado. Tivemos algumas decisões do STJ, principalmente, afastando a aplicação do princípio da insignificância quando se tratava de furto qualificado, falando o seguinte: olha, nesse caso específico, não há uma ausência de periculosidade social, porque é um crime mais grave, o furto qualificado, então se afastava. Mas tivemos decisões mais recentes falando da hipótese de aplicação no furto qualificado ou mesmo nos casos de reincidência. Então eu trouxe essas 2 jurisprudências para vocês. Essa primeira afirma que mesmo a reincidência não afastaria a aplicação daquele princípio, seja a reincidência ou mesmo no caso do furto qualificado. Já esse segundo aqui, essa segunda jurisprudência do STJ, afasta a aplicação, mas nesse caso específico ele aponta a multirreincidência específica somada ao fato de o acusado estar em prisão domiciliar durante as reiterações criminosas. Aí, nesse caso, afastaria a aplicação do princípio da insignificância. Agora, como que você vai responder na sua prova? Olha só, depende da forma como está sendo cobrado. Se o examinador trouxer, por exemplo, que a reincidência por si só afasta a aplicação do princípio da insignificância, aquela afirmativa está incorreta, porque a gente sabe que tem determinadas decisões do STJ que reconhece a aplicação daquele princípio mesmo nos casos de reincidência, tá certo? Agora, quando a gente fala da situação da vítima, eu trouxe esses 2 julgados para você, vou deixar o material aqui disponível para vocês verem depois, que a situação da vítima já foi utilizada para justificar o afastamento da aplicação do princípio da insignificância e também usada para justificar a incidência. Então, num caso específico em que o indivíduo, a vítima, estava trabalhando até tarde e foi furtado ali algo que representava uma porcentagem elevada do seu faturamento ali naquele dia, etc., aí nesse caso se afastou a aplicação do princípio da insignificância. Num outro julgado, que seria nesse outro aqui, nesse segundo julgado, foi furtado uma parafusadeira, que seria 7% do valor do salário mínimo vigente à época. E no caso específico, a vítima seria um hipermercado. Então utilizou também a condição da vítima para ponderação sobre a aplicação ou não
desse princípio da insignificância muito interessante também. Quando a gente fala da aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários federais, principalmente de descaminho, a gente vê que a jurisprudência recorrentemente reconhece essa possibilidade e elenca o limite de 20.000 salários, né, o montante ali de 20.000, aliás, 20.000 reais, não é 20.000 salários não, 20.000 reais para o reconhecimento ou não da aplicação do princípio da insignificância. Nesse ponto específico, eu vou fazer rapidamente algumas ponderações, por quê? Eh, a justificativa para a aplicação desse princípio é que existe uma normativa federal falando que até esse montante de 20.000 salários, 20.000 reais, não haveria que se falar na possibilidade de execução daquele crime, aliás, de execução daquela dívida. Então, se no âmbito administrativo a o ordenamento elencou esse montante de 20.000 reais como um limite para não efetivamente ingressar com uma execução fiscal, falando que não compensaria, né, a movimentação do aparato estatal para execução, então, consequentemente, a gente também não pode entender que há crime. Se não há sequer a a relevância, né, para incidência ali, para a realização daquela execução, para a apuração daquela execução, então, consequentemente, não haveria crime. Agora, esse raciocínio ele é feito no âmbito federal, porque existe essa normativa federal. No âmbito estadual e municipal, deve haver também uma normativa no âmbito estadual e municipal para se aferir esse limite. A gente não pode utilizar ele como simetria, pelo menos é o que a jurisprudência e parte da doutrina sustenta, tá certo? Agora, fato é que a jurisprudência e a doutrina também sempre reconheceu a possibilidade de aplicação desse princípio nos crimes de descaminho, mas refutava a sua aplicação nos crimes de contrabando, porque falava que nos crimes de contrabando o bem jurídico protegido era outro, né? Então seria ali a não entrada daquelas mercadorias, substâncias proscritas. Mas fato é que nós tivemos recentemente uma alteração jurisprudencial e passou-se a admitir a incidência desse princípio da insignificância mesmo nos crimes de contrabando. E o STJ se manifestou especificamente sobre contrabando de cigarros e elencou, inclusive, um aspecto objetivo para se aferir ou não a aplicação daquele princípio. Então, o STJ determinou que até 1.000 maços de cigarro poderia haver o reconhecimento do princípio da insignificância. Sendo o contrabando de quantidade maior do que 1.000 maços de cigarros, aí então não haveria possibilidade. Agora, claro, existe uma série de outras jurisprudências, a gente poderia falar, trazer uma aula específica sobre isso, sobre o crime de descaminho, eh, determinadas nuances para saber, sobre reiterações criminosas, a reiteração impede o reconhecimento, e a forma como você pode reconhecer essas reiterações também é muito interessante, porque o STJ fala que mesmo procedimentos administrativos poderiam caracterizar essa reiteração, então existe toda uma peculiaridade nesse ponto específico. Agora, avançando aqui, muitos tentaram trazer a aplicação dessa tese de 1.000 maços de cigarro para reconhecer também a insignificância do contrabando de cigarros eletrônicos, mas o STJ afastou essa tese e disse que ela não se aplicaria no caso dos cigarros eletrônicos. Então, aquele limite de 1.000 maços de cigarros não se aplicaria, e eles justificam inclusive o fato de que o maço de cigarro, o cigarro tradicional, ele é um bem totalmente consumível, enquanto que o cigarro eletrônico poderia haver uma reutilização muito grande, então o aspecto nocivo seria muito maior, tá? E aqui, por fim, eu trouxe uma jurisprudência a respeito da possibilidade ou não de reconhecimento do princípio da insignificância, naqueles casos em que foram apreendidas munições, uma quantidade pequena de munição, desacompanhada de arma de fogo. Então a jurisprudência nesse ponto específico, ela tem várias nuances, mas fato é que não é o fato de terem sido apreendidos uma pequena quantidade de munição que vai descaracterizar o crime. Pode até ser que uma pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, etc., possa caracterizar ali o princípio da insignificância, a aplicação desse princípio. Agora, quando a gente pensa em um contexto que a apreensão de drogas, por exemplo, aí nesse caso específico, a gente não aplicaria o princípio da insignificância. Tem uma jurisprudência, uma decisão de um indivíduo que foi apreendido, que foi preso, portando apenas uma única munição
e ela estava servindo de pingente, ele fez um pingente com aquela munição. Aí, nesse caso, houve o reconhecimento do princípio da insignificância. Eu mesmo, como delegado de polícia, já reconheci o princípio da insignificância uma vez, no indivíduo que ele estava fazendo uma viagem e ele era atirador, só que na mochila que ele utilizava ali, para carregar o seu armamento, as suas munições, ele estava utilizando para a viagem e ele esqueceu uma única munição de um calibre permitido ali dentro daquela mochila. Quando ele foi passar no detector de metais, apontou ali a existência daquela munição e ele foi conduzido para o meu plantão. Aí, nesse caso específico, eu deixei de ratificar a prisão, justificando inclusive no princípio da insignificância, tá certo? Pessoal, aí eu deixei aqui um resumo de toda a aula, vou deixar no material para vocês também, mas chegamos de fato ao final aqui da nossa aula. É uma aula meio corrida, afinal de contas eu tenho pouco mais de 20 minutos aqui para tratar sobre o tema, e o tema, princípio da insignificância, ele é um tema muito, muito vasto, né. Mas eu acredito que nós tenhamos passado aqui pelas principais pontos, pelas principais decisões, e serve, claro, como uma revisão muito dinâmica aqui para você, principalmente que vai fazer alguma prova, seja uma prova de delegado, seja uma prova de juiz, promotor, procurador, defensor, etc. Todas essas carreiras jurídicas, todas essas carreiras jurídicas, elas trazem uma cobrança muito intensa de jurisprudência, e vocês precisam, conhecer principalmente essas jurisprudências mais atuais. Então nós vamos ficando por aqui, se você gostou dessa aula, gostou desse conteúdo, deixa o seu like, comenta aqui no vídeo, manda alguma dúvida, manda alguma sugestão de tema inclusive, e compartilha com outros amigos, com outros colegas que estejam também estudando para concurso público. E não se esqueça, claro, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo referente a essas aulas que nós vamos trazer, referente a conteúdos mais motivacionais ou mesmo conteúdos mais informativos. Me ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo para você. E claro, se você quer estudar especificamente para o concurso para delegado, tem vontade de ser delegado de polícia e precisa de um acompanhamento específico, próximo, individualizado e personalizado, eu faço aqui, claro, um convite para você conhecer a nossa mentoria Tiro Certo, específica, especializada na preparação para concursos de delegado de polícia. Eu vou ficando por aqui, eu encontro vocês nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau.